tudo. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o último livro da palavra, o último livro do cânon, o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Que nós já temos visto, porque pode ser que esteja havendo uma confusão aí, se nós estamos no terceira preleção, na quarta, na realidade essa é a terceira. É a quarta, mas que na realidade é a terceira. Porque na segunda preleção houve um problema técnico com o computador do pastor Geraldo. Então nós não prosseguimos no estudo, nós apenas ficamos dando um en passant, um rap, foi um grande rap, até demorou umas 2 horas aqui. Isso foi no dia 9 de fevereiro, não é isso? O primeiro foi dia 2 de fevereiro, aí no dia 9 teve aquele problema, que aí nós fizemos esse rap, aí teve depois dia 16 e hoje é a terceira preleção no dia 23. Então, hoje seria, na realidade, a terceira vez que nós estamos estudando a palavra. Na primeira, no dia 2 de fevereiro, nós vimos o contexto histórico do livro, em que circunstância o livro foi escrito, e que pode ser resumido no que está aqui no versículo 9, de Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, 9 diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, o imperador da época, o Domiciano, e os imperadores daquela época, eles eram instrumentos na mão de Satanás, porque o Senhor falou em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas o inimigo tenta. Ele faz as suas tentativas, né? E ele usou os imperadores romanos, que eram praticamente divindades, né? Eles eram adorados como se fossem Deus. Eles eram Deus na terra, segundo o conceito da época. Ele se sentia ameaçado pelo fato de que na época já eram chamados de cristãos, né? Passaram a ser chamados assim a partir da igreja de Antioquia. O livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 92, 3, 4, ou seja, a igreja tinha ali seus 60 e poucos anos, e o imperador se sentia ameaçado pelo fato de que os cristãos não se dobravam perante César, não adoravam a César, porque dentro do panteão, né, dentro daquele grande número de divindades que o mundo pagão adorava na época, um deles era o próprio César. Existiam estátuas de César em todas as cidades do Império Romano e era um dever, era uma obrigação do cidadão romano se prostrar diante de César, se prostrar diante da estátua de César, reverenciar César como se fosse Deus. Mas os cristãos não faziam isso, porque eles, assim como nós, criam que só existe um rei dos reis, um senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. E eles pagavam caro por isso. Eles morriam fisicamente. Eles eram perseguidos. E, segundo a tradição, João, o imperador Domiciano, tentou martirizá-lo, não conseguiu. Então ele mandou ele para essa ilha chamada Patmos, onde ele prestava serviços forçados, onde ele quebrava pedra, né? Era uma ilha onde se explorava minerais. Então ele praticava ali um serviço muito pesado, um serviço de esforço físico intenso, e ele um ancião. E isso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, conforme o versículo 9. Mas longe de reclamar da vontade de Deus para a vida dele, ele estava ali cumprindo o ministério dele. Bem, se como o Fernandinho canta, né, não há nada que aconteça que não seja da vontade de Deus. Então, se Deus é meu Senhor, Ele é soberano, Ele tem tudo sob controle, e eu estou aqui, é porque é a vontade de Deus que eu esteja aqui. E tanto era a vontade de Deus, que depois de termos visto o contexto histórico na nossa primeira preleção, nós vimos também na segunda e na terceira que o objetivo de Jesus Cristo era se revelar. Né? Apocalipse 19, 10 fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, o intento, o objetivo, e aí não se fala apenas do livro de Apocalipse, mas o Apocalipse, o 66º livro da palavra, né? Ele é meio que representativo de toda a palavra. Então não apenas o livro de Apocalipse tem como intuito revelar a pessoa de Jesus Cristo, mas isso pode se aplicar a toda
por extensão a todos os livros da Bíblia. E de fato, em cada livro da Bíblia a gente consegue contemplar a pessoa de Jesus Cristo de algum aspecto, né? De algum aspecto. Porque era o objetivo do Senhor, era a vontade do Senhor, que João ali, né, isolado naquela ilha, preso, dentro da vontade de Deus ali, em trabalhos forçados, ele tivesse o sossego suficiente para poder receber a revelação daquilo que, como vimos na semana passada, é o desfecho do mal. Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, os seus 65 livros, você chega no livro de Judas, que é o penúltimo livro, você vê que os falsos mestres estão agindo. Assim como houveram falsos profetas lá em Israel, existem falsos mestres agindo na igreja. É o assunto de Judas e de 2 Pedro, agindo dissimuladamente. E o mal está aí, presente de todas as formas, de uma forma doutrinária, através de heresias, de uma forma pessoal, através dos pecados que Satanás tenta nos induzir através estimulando a carne através dos seus demônios, através do seu cosmo, já totalmente preparado para isso, né? Nós lutamos contra Satanás e suas hostes, nós lutamos contra a forma do mundo, né? Contra o pecado que tenazmente nos assedia, como diz Hebreus, e o pecado, o mal, com L, né? Com L e suas extensões do mal com U, estão aí em todas as suas formas, nas mais diversas amplitudes, invadindo tudo. E vai ficar por isso mesmo? Não vai ter fim? Deus não tem um programa, não tem um plano para acabar com o mal? Ele vai continuar invadindo as nossas vidas, vai continuar invadindo nossas famílias, nossas igrejas, nossas nações, nossos governos, o planeta inteiro, todas as épocas, em todos os séculos? Não. O livro de Apocalipse, apesar de ter como ênfase a pessoa de Jesus Cristo, porque o espírito da profecia é testemunhar de Jesus, ele tem um tema. Ele tem um tema, que é a consumação. Assim como o livro de Gênesis é o livro dos inícios, é o livro dos começos, o livro, que é o primeiro livro, o último livro, né, que é o livro de Apocalipse, é o livro das consumações. É o livro do fechamento das coisas. Como disse Elaine, é o livro do passa-régua. Nossa irmã Elaine fez esse comentário semana passada. Então é o livro que fecha tudo, é o livro onde Deus mostra. O mal impera desde que perfeito eras nos teus caminhos, até que, acho que é o versículo mais citado no último ano, até que se achou iniquidade em ti, diz Ezequiel 28:14, se não me engano. E depois Satanás espalhou o mal para o homem, para o primeiro Adão, e ele transmitiu isso àqueles que ele gerou, e vem até nós, até hoje, vai continuar indo. Mas o Senhor mostra no livro de Apocalipse como é que o mal se consuma, como é que ele vence o mal. E usando aquele princípio que se revela em 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, Deus mostrando como é que o mal terá o seu fim, como é que o mal vai acabar, que fim que ele vai dar para o mal, coisa que não se vê até o livro de Judas, mas é o tema de Apocalipse, a consumação do mal, como é que Deus extirpa o mal, como é que Deus acaba com essa história do mal. Ele inicia isso pela sua própria casa, respeitando o próprio princípio aqui de 1 João, de 1 Pedro 3,17. Ele começa o juízo não da igreja, mas ele executa o juízo contra a história terrena da igreja. A história terrena da igreja. A igreja que Cristo implantou. A igreja que Cristo criou pelo seu próprio sangue. Né? Pedro também fala disso, que ele nos lavou, nos comprou, não foi com prata nem ouro, mas foi com seu precioso sangue. E era algo futuro. Quando ele estava ministrando a Israel, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele não veio senão para as ovelhas perdidas na casa de Israel. Um dia, se estudarmos Mateus, quiçá no início do ano que vem, né? Nós vamos talvez estudar Mateus, nós vamos ver que existe uma progressividade na revelação.
como Jesus Cristo, ele veio para cumprir as profecias, cumprir o plano de Deus para Israel, e houve uma rejeição progressiva da parte de Israel para com a pessoa do Messias. Aí, após a grande rejeição que se manifesta em Mateus 12, quando ele fala, não, mas os milagres que você opera, as coisas que você faz pelo poder de Beelzebub, o maioral dos demônios. Você é um enviado de Satanás nas nossas vidas. Era o que eles perceberam. Aí ele falou, olha, eu não converso mais com vocês. Agora eu vou me dirigir a vocês através de parábolas. Eu agora só converso com o meu grupo no qual eu vou trabalhar. E ele fala, ele demonstra um novo propósito. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então era um propósito futuro, durante o ministério terreno de Jesus Cristo, lá em Israel. Naqueles 3 anos e meio que ele ministrou para a casa de Israel. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele começou a edificar essa igreja em Pentecostes. Ela foi inaugurada lá em Atos 2. Quando pela primeira vez o Espírito Santo foi dado de uma forma como nunca havia sido dada antes. Quando você estuda o Espírito Santo, nós estudamos há uns 2 anos atrás, a gente percebe que o Espírito Santo ele ministrava circunstancialmente, ocasionalmente, de maneira particularizada. Aí Josafá ou Josias estava lá angustiado, orando, e Deus levantava um lá e falava pela boca daquele profeta. Quando ele tinha uma mensagem para dar para o rei Acabe e para a rainha Jezabel, ele levantava o Elias, depois ele deixava um sucessor, falava através de Moisés. Era uma coisa circunstancial, de acordo com a necessidade. Mas a partir de Pentecostes, o Espírito Santo foi despejado, ele foi derramado, ele foi dado em abundância, entendeu? Como nunca antes aconteceu. E isso era escândalo para o judeu, porque eles esperam isso só no milênio. Isso foi uma antecipação do que está profetizado em Joel, quando ele derramaria do Espírito dele para todo mundo. Para judeu, para gentil, para igreja, para todo mundo. O mundo inteiro vai ter o Espírito Santo. O conhecimento do Senhor vai transbordar, vai matar o ser humano afogado de tanto conhecimento, de tanta plenitude, como as águas cobrem o mar. Tudo isso é profecia, para se cumprir na volta do Senhor daqui a 1 ano, quando a gente estiver estudando em Apocalipse 19, entrando no 20, aí a gente vai ver isso. Mas a igreja, ela desfruta de uma antecipação disso. Então no dia de Pentecostes, aproximadamente no ano 29, o Espírito Santo foi dado de maneira abundante, foi derramado, né? E Pedro no seu discurso fala, não, nós não estamos embriagados não. Isso aí que o Senhor derramou, que vós vedes e ouvis, é aquilo que está dito no profeta Joel. Então a igreja foi inaugurada lá em Pentecostes, e ela está peregrinando. Peregrinando. Até o Cliff deve conhecer a versão inglesa dessa música, né? É muito bonitinha essa música. Então a igreja está aí, peregrina e forasteira, se arrastando nesse mundo tenebroso, segurando a candeinha da verdade, né? E aonde vai um crente, a verdade vai com ele. A gente tem estudado isso. Começamos a estudar domingo passado e vamos dar mais uma boa pincelada no domingo que vem, se der tempo de terminar. A questão da verdade, cingindo-vos com a verdade, apertando a verdade para pertinho de você, né? Que eu estudo lá da armadura de Deus dentro da satanologia, conforme me perguntou o Isaac na semana passada. O que é que a gente está estudando mesmo? É satanologia, Isaac, é satanologia. Então, isso você pode ver aí no próprio link também, tá aí, inclusive a escola dominical do domingo passado tá aí no link aí da nossa igreja aí, GGWO Brasil. .org, aonde você está assistindo esse estudinho agora também. É só clicar em Escola Dominical. E tem a pregação também, pregação coisa boa. Diz que está bombando a pregação da semana passada, né? Então, a igreja está aí peregrinando. E vai peregrinar até que o Senhor dê um grito, até que o arcanjo clame, até que a trombeta toque, de acordo com Tessalonicenses. Ou seja, até que ela seja arrebatada. E isso vai acontecer aí a qualquer momento no a qualquer momento numa chamada extraordinária nós estamos subindo aí. Os parentes da Elaine vai chegar aqui para visitar a Elaine. Fugiu com meus netos. Cadê a Elaine?
O táxi do Caso Augusto batido lá no poste. Cadê o rapaz que estava aqui? Aquele gordinho que dirigia esse táxi. Nós vamos sumir todo mundo. A qualquer momento isso pode acontecer. E isso está profetizado lá, quando a gente abre lá em Apocalipse 4, nós vamos chegar daqui a algumas semanas, é quando o Senhor fala assim, sobe para aqui. Né? É isso que o Senhor vai falar, de acordo com Tessalonicenses lá, e segundo é o que eu creio. Oi. Pode fazer uma pergunta. Só para fechar aqui, ó, porque em 2 Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, sobe para aqui, né? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, entre nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? É 1 Tessalonicenses, exatamente. 4, 16 e 17. É porque justo aqui tem o segundo na página seguinte. Ou seja, a igreja está aí peregrinando. Desde Pentecostes, já tem quase 2000 anos, até o dia do arrebatamento. E isso, enquanto ela peregrina de Pentecostes até o arrebatamento, ela vai deixando um rastro. Ela vai deixando uma história. Né? E essa história, lá no ano 90 e poucos, o Senhor já antecipou para o João. O que vai acontecer ao longo dos próximos 2000 anos, ele não falou o número, né, mas hoje a gente sabe. Nos próximos 2000 anos que vai acontecer isso aí, ó. As coisas que são. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E nós vamos dar um ampassant nisso, né? Porque nós estudamos isso há um ano e meio atrás. Então nós vamos, se bem que quando nós estudamos as 7 igrejas, há uns 2 anos atrás, se não me engano, 1 ano e meio atrás, nós vimos isso de maneira particularizada, né? Nós vimos cada igreja na sua nuance, no seu versículo, na sua particularidade. Dessa vez nós vamos fazer de uma maneira genérica. Nós vamos fazendo assim como que uma síntese do assunto para não ficar muito repetitivo. Antes da Elaine, o Caso Augusto quer fazer um comentário. Normalmente a pergunta é que não é, ele só faz comentário. O comentário é o seguinte, pelo que você falou da profecia de Joel, então a gente está bem espremidinho no tempo aí, esse parêntese que Deus deu, chamado igreja, porque tem uma gama de profecias para se cumprir, não é isso? Todas as profecias estão esperando para se cumprir, porque... E é muitas, né? 99,89% dela é para Israel. É uma micharia de profecia da igreja. A Elaine quer fazer uma pergunta? Tá. Então a Elaine já... Não. Hoje a gente sabe, né? A gente olha para trás e a gente vê que, engraçado, aquilo que caracteriza a igreja de Éfeso foi o que caracterizou os 100 primeiros anos da igreja. Engraçado, aquilo que está escrito aqui para a igreja de Esmirna, que é a igreja que sofre, a igreja amarga, a igreja sofredora, é mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu nos 200 anos seguintes, né? Do ano 100 ao ano 300. Engraçado, aquilo que está escrito na carta a Pérgamo, que é a carta para aquela igreja que se casa e se perverte, né? Aquela igreja que se associa com o mundo, lembra um pouco, tem a ver com aquilo que aconteceu com a igreja ali entre o ano 300 e 500. Olha, o que está escrito aqui em Tiatira, né? Parece também com aquilo que caracterizou o rastro, a história da igreja entre o ano 500 e o ano 1500, 1000 anos. Né? E por que é tão longo assim? É porque o Senhor deu um tempo para que essa igreja se arrependesse. 1000 anos. Deite tempo para que você se arrependesse. Porque o Senhor é macrotumos, né? Ele tem um tumus. Tumus é um dos 5 tipos de amor, né? Ele tem um tumus macro. Ele tem um amor gigante, né? Porque é a longanimidade, a benignidade, a bondade do Senhor é que nos levam ao arrependimento. A gente andou conversando isso algum dia aí. E assim vai. A igreja de Sardes caracteriza aquele período de tempo que vai mais ou menos de 1500 a 1700.
Da mesma forma como o conteúdo da igreja de Filadélfia caracteriza aquele rastro que a igreja deixou entre 1700 a 1900, eu estou colocando isso bem didaticamente, né? É lógico que isso aqui é 1517, né? O pastor vai me cobrar aqui. Aí quando eu falo que o Constantino deu o édito dele em 312, ele pira, ele fala que é 13, eu falo que é 13, ele fala que é 12, eu falo que é... Sim. Vai Elaine fazendo comentário. Claro. Sim. É um deles. É um dos. É porque o Senhor, quando você estuda em Efésios, vai ver lá no grego, que ele tem um plano de épocas. A palavra propósito, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, é segundo o tempo que ele picou em pedacinhos e ficaram estabelecidos em Cristo Jesus. São os aions, entendeu? O Senhor divide o tempo em pedaços e em cada período desse ele tem um propósito. Ele tem algo a ministrar, algo que seja revelado da humanidade e para a humanidade. Entendeu? O pastor está comentando aqui que Deus tem um armário com um monte de gaveta. Ele ouviu esse comentário alguma vez, né? Com certeza. Ela é uma das gavetas, vamos dizer assim, né? Que o Carlos Augusto está comentando aqui que o propósito de Deus para a igreja é apenas um dos propósitos que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E nós vamos ver isso domingo na semana. Se eu fosse, eu não perdi isso com o domingo não, que tem muito a ver com o que você anda me perguntando há 20 anos. Sempre a mesma pergunta. Mas é porque ele gosta de aprender. Ele é muito bereano. Ele é bereaníssimo, entendeu? Ele quer saber se a coisa realmente é na vírgula e de um pontinho assim, né? O que é bom. E da mesma forma, hoje nós vivemos o último período que caracteriza a história da igreja, que é o período de Laodiceia. E já tem sido tão falado, né? É aquele período em que Jesus praticamente não participa da igreja. Ele está do lado de fora da porta, né? Que a igreja está muito ocupada. Ela está muito preocupada e ocupada em ganhar dinheiro, em ficar rica, em ter tranquilidade e conforto. Então, o Senhor, que não tinha nem onde colocar a cabeça para dormir, apesar que as raposas tinham seus covis, né? Ele tem a sua igreja, e essa igreja, deixando um rastro, ela tem uma história. Essa história é porque nós não estamos falando aqui dos nascidos de novo. A igreja engloba os que já morreram através dos séculos e os que estão vivos, né? É o que os teólogos chamam de a triunfante e a militante, né? A que milita, né? Que o soldado em serviço não se envolve com, né? Ao contrário de que Laodiceia pensa, o soldado em serviço não se envolve com os negócios dessa vida, mas ela está ocupada em agradar aquele que a regimentou, o soldado, né? Então, nós estamos aqui militando. Tem a igreja militante, são os vivos. Nós até lemos aqui em 1 Tessalonicenses, né, os mortos em Cristo Jesus primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, por enquanto funcionam as nuvens nos ares. Então, os teólogos dividem a igreja entre os que já morreram, os que estão em triunfo, né, estão lá com o Senhor, como diz Paulo, né, morrer é muito melhor do que estar vivo. Estar vivo eu estou ralando, né, e se eu morro eu estou no Senhor, eu estou descansando, né? Que as suas obras o acompanham. Nós vamos estudar isso. Então, a igreja ela tem várias óticas, né? Ela é composta dos que militam e dos que já foram. Ela é composta dos que aparentam ser e dos que verdadeiramente são. Para isso a gente precisa estudar Mateus 13, as parábolas do reino. Porque tem a parábola do joio e do trigo, que o inimigo vem e coloca escondidinho, dissimuladamente, coloca... Os trabalhadores do Senhor vão lá, plantam o trigo. Enquanto eles dormem, aí vem o inimigo e semeia o joio no meio. Aí passa algum tempo, o senhor plantou uma semente tão boa, como é que nasceu esse capim aqui no meio? O Senhor matou a charada, não é? Porque o inimigo veio aqui e plantou o joio no meio. O senhor quer que arranca o joio? Não, não arranca não. Deixa crescer junto. É isso que o senhor está fazendo. A igreja deixa um rastro, deixa uma história cheia de coisas sujas, cheia de sangue,
cheia de escândalos, né? A igreja papal, a igreja... os próprios protestantes, o protestantismo, quando surgiu, matava em nome de Cristo também, né? Teve muita coisa, é só estudar a história da igreja. Então ela vai deixando uma história que precisa ser julgada. Ela vai deixando uma história que tem que passar por juízo. O nascido de novo, não. O nascido de novo está aí. É aquele trigo ali perdido naquela moita de joio ali, mas está ali. Entendeu? Nós estamos aí também. Eu nem ia ter falado isso não, mas se você está falando que eu falei. Tem gravado? Isso quando a gente estudava lá na igreja de Tiatira, provavelmente. Né? Inclusive na semana passada eu falei aqui, ou se não foi no domingo, né? Claro. Que tem a ver inclusive com o castigo da liderança judaica. Porque eles não entravam nem deixavam entrar. Eles ficavam ali na porta embarreirando, como se diz, né? Não, quando, lá em Mateus 23, quando você vê Jesus Cristo imprecando, né? Falando de uma forma ríspida, dura contra os dirigentes judaicos. Ai de vós cães, ai de vós malditos, né? Porque vocês não entram e nem deixam entrar. Vocês pegam a verdade, põem do braço e não deixam ninguém ler. Isso aconteceu aqui, a igreja de Tiatira, entrando 500 e 1500. Oros, pronobos, barigues, blom. Quem está entendendo isso? É só, nem o padre sabia o que ele estava falando. Aí o pessoal fala, amém, mas não sabe o que ele falou, não sei. Exatamente. Não é verdade? Claro. Exatamente. E quando conduz para o lugar errado. Né? Doutrina de demônio. É o que a palavra fala aqui, que nós vamos ver em Tiatira, são as profundezas de Satanás. São as profundezas de Satanás. Entendeu? Exatamente. Claro, em todas as igrejas, exceto Esmirna e Filadélfia, que são as duas únicas igrejas que o Senhor não censurou, né? Nós vemos que existe uma censura e existe um estímulo. Mas se você quiser sair dessa, eu te dou um prêmio. Eu vou te dar uma pedrinha branca, né? Pedrinha branca. Né? Se você não quiser se misturar com o mundo lá, eu vou te dar do maná escondido, eu vou te dar uma pedrinha branca. Queira sair dessa. Né? Vem para fora. Sair dela, povo meu. Isso daqui a um ano, quando a gente estiver estudando Apocalipse 17, essa pergunta sua vai ser mais bem respondida. Que é porque o livro de Apocalipse é um livro de julgamento, de juízo, de consumação. Então nós vemos que o Senhor começa o juízo pela sua própria casa, pela história da igreja. Capítulos 2 e 3. Depois ele julga Israel e as nações rebeldes, do capítulo 5 a 16 de Apocalipse. 5 a 16. São 11 capítulos. É a maior parte do conteúdo. Né? Depois, o Senhor julga o sistema terreno de adoração. Né? A forma como Satanás desvirtuou a adoração. Porque só o Senhor é digno de ser adorado. E Satanás conduziu a humanidade a adorar o que não se deve adorar. Ou a adorar aquele que se deve adorar da forma errada. Né? Na realidade é o contrário. Ele primeiro da forma errada e depois o que não se deve adorar. Conforme Apocalipse capítulos 17 e 18. Então você vê que o mal está sendo consumado. O mal está encontrando o seu julgamento. Né? Aquilo que a igreja andou aprontando, em Apocalipse 2 e 3. Aquilo que Israel e as nações ímpias e rebeldes, e alheias e sem Deus, andam fazendo, capítulo 5 a 16. O sistema terreno de adoração, aqueles que adoram equivocadamente, mais particularmente, na realidade é um grande conglomerado ecumênico, né, lá tribulacional, Apocalipse, que se consuma na tribulação, Apocalipse 17 e 18. Aqueles que hão de prestar um serviço especial para Satanás na tribulação, que é a besta e o falso profeta, juntamente com seus 6 e seus exércitos.
em Apocalipse 19, 19 e 21. Os rebeldes no final do milênio, em Apocalipse 20, 7 a 9. E por fim, até que enfim, né, o próprio Satanás, em Apocalipse 20, 10. Esse aí eu faço até questão de ler, né? Apocalipse 20, 10, que diz o seguinte: o diabo, é Apocalipse 20, 10, aquele que perfeito eras nos teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Então, muito tempo depois, milhares, milhões, bilhões, não sabemos, muito tempo depois dele andar livremente, fazer o que quer, nos céus, na terra, finalmente ele encontra o seu juízo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, já há 1000 anos, desde antes do milênio, isso é no final do milênio. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí, finalmente, depois de ter Deus julgado todos os vivos possíveis, aí ele ressuscita, ele põe de pé todos aqueles que andaram morrendo desde que o homem era recém-saído do Éden, desde Caim. Milhares e milhares e milhares de histórias de maldade do ser humano. O juízo dos ímpios, mortos. O juízo do grande trono branco, de Apocalipse 20, de 11 a 15, que eu creio que vai demorar um pouquinho. Vai ser uma fila razoável, porque a palavra fala que, em Apocalipse 20, 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Isso é muito interessante, essa questão do posto em pé. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Depois, quando a gente destrinchar isso, a gente vê que Deus vai julgar cada intenção, cada palavra, tudo que o ser humano faz, pensa ou tem a intenção de fazer, está sendo anotado. Só nesse exato momento são 7 bilhões de pessoas. Pensa em quantas pessoas já existiram desde a época de Caim, né? E a palavra fala no versículo 13, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Vai ser uma fila, essa fila vai demorando, não vai não. Quem não gosta de fila é bom começar a gostar. Apesar que quem tiver nessa fila não vai ter pressa nenhuma. Porque tem um lago de fogo do lado, esperando ao lado do grande trono branco. Então cada intenção, que o Senhor falou, segundo o meu evangelho, eu vou julgar as intenções do coração humano. Um por um. Aí, não, isso está lá nos evangelhos. Isso daqui 1 ano e 2 meses, quando a gente vê em Apocalipse 20, não. Daqui 1 ano e 2 meses e 5 dias, quando a gente tiver, e 7 dias, quando a gente estiver estudando Apocalipse 20, de 11 a 15, aí a irmã vai ver isso. Ou seja, lá para fevereiro, lá para abril de 2013, quando a gente estiver terminando esse estudo, aí a gente vê isso. Pensa que a intenção é acabar esse estudo em 1 ano, né? Até fevereiro do ano que vem. Então, tem mais assunto aí, a fila anda. Então nós vemos que é um livro de consumação. É um livro onde o Senhor fecha, mostra que fim vai ter o mal. De todas as formas, dos vivos, dos mortos, de quem gerou o mal, de Satanás, dos instrumentos de Satanás, daqueles que deveriam estar falando a verdade, mas estão falando a mentira, e o lugar de todos os mentirosos é o lago que arde com fogo e enxofre. Não estou falando de nascer de novo. Por isso, agora entrando no nosso assunto, né? Entrando no nosso assunto, 35 minutos depois, ou seja, na metade do tempo, nós vemos que a gente pode até ler em Apocalipse, capítulo 1. Esqueci de citar que na semana passada nós vimos que Apocalipse tem uma chave. Se você quiser entender Apocalipse, você não pode misturar as coisas.
E essa chave se encontra... Você tem anotado aí, Lulu? Quem? Ó, o Natan tem anotado. Qual que é a chave? Apocalipse 1:19. Apocalipse 1:19. Esse até a Cida sabia. Que a chave para entender Apocalipse tem em Apocalipse 1:19. Que diz o seguinte. Que Elaine até fala, me pergunta assim, mas então o senhor está mandando o João escrever só essas 7 cartas? Não. Todo o conteúdo de Apocalipse. Ai, meu Deus. O Senhor diz o seguinte para João em Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste. 1. As coisas que viste. 2. As coisas que são. 3. As coisas que hão de ser depois dessas. As coisas que viste. Apocalipse 1. As coisas que são. É o presente momento. A presente dispensação. A militância, a peregrinação da igreja de Pentecostes até o arrebatamento. Apocalipse 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 4 a 22. Né, de 4 até o finalzinho. Então hoje nós vamos ver as coisas que viste. Porque quando o Senhor falou o versículo 19 com João, ele já tinha visto o que ele tinha que ver aqui do versículo 12 a 18. As coisas que viste. Então vamos ver as coisas que João viu. E o que que João viu? O que que João viu? João viu um juiz, né? Opa. O Senhor viu um juiz. Pela forma, porque nós até vimos que vai ser empregada aqui linguagem simbólica. E a Cida lembra muito bem que símbolo vem do grego simbalém, né? Sim é junto e balém é jogar. Então é jogar junto. Então quando o Senhor fala assim, o Senhor é só o escudo, o Senhor está jogando um símbolo. Juntamente com a informação de que Deus é imprescindível para as nossas vidas, que sem Ele não tem jeito de viver. Não se vive sem o sol, não se vai para a guerra sem o escudo. Você está com roupa, quando você chega num tribunal, você sabe quem é o juiz. O juiz entra com aquela peruquinha, com aquela toga, não é? Ele tem uma roupa própria de juiz, que o distingue. Não, esse aqui é um meritíssimo. Todo mundo se levanta. Levanta aí porque chegou o meritíssimo. Né? Todo mundo sabe quem é o juiz. O juiz não é aquele que tem cap, um revólver e um cacetete. Não é aquele que está ali com a algema na mão. Não é o que está de terno discutindo. Né? O juiz é aquele que chega vestido para ser reconhecido como juiz. E aqui o Senhor está vestido para ser reconhecido como juiz. Então vamos ler os versos. São as coisas que viste. O João viu o Senhor vestido como juiz, prestes a julgar a história terrena da igreja, as coisas que são, de Apocalipse 2 e 3, e prestes a julgar as coisas que hão de acontecer depois dessa, que é do Apocalipse 4 em diante. Foi? As coisas que viste, que o João viu. Lá no verso 19 ele já tinha visto, porque está no 12 a 18. Apocalipse 1, de 12 a 18. Que diz o seguinte. Voltei-me, porque ele ouviu uma voz falando assim. O que vês, escreve, manda 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aí ele olhou assim, que vozeirão é esse? Que voz de trombeta é essa? Que voz de muitas águas é essa que eu escuto atrás de mim? Aí ele se voltou para olhar, aí ele viu o que simbolicamente está descrito aqui. Porque senão a gente não entenderia. Então ele teve que usar de símbolos. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. Que são símbolos da igreja, né? Feitas de ouro porque participam da glória do Senhor, recheias do azeite porque ela age no poder e na unção do Espírito Santo. O Senhor mesmo vai explicar esse símbolo aqui mais para frente. Vi 7 candeeiros de ouro, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós sabemos que 7 é o número da inteireza, é o número daquilo que é completo, é o número daquilo que não falta nada, é o número do teleio, né? De onde vem o tetelestai. Quando vier o que é perfeito, o que é teleio. Lembra quando eu, você, Silvio, Kleber e Clésio estudamos isso na casa do Kleber naquela tarde quente de domingo tomando suco de abacaxi?
Isso em 1982, você não lembra? Eu me lembro como se fora hoje. Nós estudamos essa palavra, ficamos uma tarde inteirinha só estudando essa palavra. Você não se lembra, mas aconteceu. Está escrito em livros. E no meio da história completa da igreja completamente, inteiramente representada, né? Vi um semelhante a filho de homem, com vestes talares, vestes longas, vestes compridas, um vestidão, né? E cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, essa voz que o João ouviu aí, como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saiu uma afiada rompaia. Não é a macária lá de Efésios 6. Uma rompaia, uma espada longa de 1 metro de comprimento, né? Não é aquela espada curtinha que a gente usa aí na nossa militância. Aquela gladius de 45 centímetros afiada nos 2 gumes. Para no embate do corpo a corpo contra o diabo, contra os principados, as potestades, os cosmocrátoras e os espíritos do mal. Não, da sua boca saiu uma longa rompaia, né? Uma espada afiada de 2 gumes. O sol brilhava como o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, eu já estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem várias chaves. Ele tem a chave de Davi, nós vamos ver mais para frente, aquela que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha, mas ele também tem as chaves da morte e do inferno, da Thanatos e do Hades, né? Então, nós podemos ver em vários versículos, como por exemplo em João 5:22, né? Vamos ver, João 5:22, João 5:27, João 5:30, João 8:16, João 12:48, Atos 10:42, Atos 17:31, Romanos, e ela é igual a taquígrafa, ela consegue escrever. Romanos 2:16, 2 Timóteo 4:1 e 1 Pedro 4:5, que o Senhor é o juiz. Você vê que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passagens que falam que todo juízo foi entregue nas mãos de Cristo. Então não tem dúvida de quem é esse, que está vestido para julgar, né? Até o nome de filme, né? Vestido para julgar. Então, em João 5:22, eu estou pensando tanto em Mateus que eu estou abrindo em Mateus aqui. Em João 5:22 diz o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E no 5:27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Isso aparece aqui no nosso texto também, é o Filho do Homem. Também no 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Lá em João 8:16, diz o seguinte: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém eu e aquele que me enviou, e o testemunho de 2 é verdadeiro. Isso de acordo com Deuteronômio. João 12:48. 12:48. Diz o seguinte: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Isso tem a ver lá com o trono branco. O julgará no último dia. Trono branco, exatamente.
Atos 10, 42. O Cliff observou. O trono branco. Atos 10, 42. Quase você já não tem sotaque mais, né, Cliff? Tantos anos de Brasil. Mas já melhorou um pouquinho em português, né? O português. Desde os primórdios da nossa relação, você lembra? Você foi chegando ao Brasil, foi cair justo nas minhas garras. O prolixo. Atos 10, 42. Diz o seguinte. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, está falando de Jesus Cristo, Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus Cristo, né, só leu o contexto, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Tanto é que nós estamos vendo aqui, né, que ele vai julgar vivos e vai julgar mortos. Lê do engano quem acha que morreu, pronto, acabou. Começou. O que são 50, 60, 70 anos de vida perto da eternidade? Inclusive eu li uma vez num desses livros aí, desses evangelistas da igreja de Filadélfia, né? Finney, Moody, eu não lembro quem. Ele usando uma ilustração para você que pensa que morreu, acabou. Morreu, começou. O que é a eternidade? Imagine um monte de bronze, né? Um Kilimanjaro, né? Um Himalaia, né? Um pico da bandeira de bronze. O dos Estados Unidos, qual que seria lá? As montanhas rochosas. Imagina um monte bem alto, aí, milhares e milhares de metros de altura, de bronze, de aço. Imagina um passarinho. A cada 1 milhão de anos, ele sai do seu poleiro, vai lá no cume desse monte e passa o biquinho uma vez assim. E volta pro poleiro dele. Daí 1 milhão de anos ele bate as asinhas dele de novo e passa o biquinho dele mais uma vez nessa montanha de aço. Esse Kilimanjaro, esse Himalaia. No dia que essa montanha acabar, começou o primeiro segundo da eternidade. Você tem uma ideia de quanto é infinito o tempo. Se um dia nós tivermos a oportunidade de estudarmos, como já fizemos, né, de estudar o que é Cronos e o que é Aionios, né? Porque a vida que o Senhor nos dá é uma vida Aionios, é a vida própria dele, né? É uma vida que não tem fim. Na realidade, começou antes mesmo de nós nascermos, porque é desde antes da eternidade. Mas voltando ao nosso assunto aqui, em Atos 17, 31, isso é culpa da Elaine que fez aquele comentário. Atos 17, 31 diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia, é um dos meus favoritos, até citei ele na semana passada. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o, como gosta de dizer o pastor Geraldo, ek necron, dentre pro lado de fora dos mortos, ek necron, dentre os mortos. Que varão credenciado é esse? Quem é que tem esse crachá de juiz? Jesus Cristo, o justo, né? Que ele credenciou com justiça. Romanos 2, 16. Romanos 2, 16 diz o seguinte: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, aqui ó, Elaine, uma pinceladinha daquele assunto. No dia, aliás, Augusto também, né? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Viu? Cada segredinho que está no coração humano vai aparecer. Como nos escreveu alguém em espanhol aqui no primeiro dia, no dia 2 de fevereiro. Se não me engano foi Mateus 10, 31, 41, que fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Bem, tem alguém nos perguntando, né? O Geraldo também conhece. Não é o Geraldo que ainda não é pastor, né? O Geraldo que por enquanto não é pastor. O Geraldo, conhecido por Gordo, né? Que congrega conosco.
Ele está perguntando se após o trono branco, ou seja, nos novos céus e na nova terra, se o dia vai ter 24 horas ou não. Bem, é algo que a palavra... Ele só vai fazer essas perguntas assim, né? Mas é algo que a palavra não responde. Eu sei que a nova terra vai ser iluminada pela Nova Jerusalém. Aí depende da rotação desse gigantesco cubo gigante, né? Porque a Nova Jerusalém, daqui uns 11 meses e 2 semanas, quando nós estudarmos, nós vamos ver que a Nova Jerusalém é um cubo gigante. Né? E é ela que vai iluminar o planeta, a nova Terra. Né? Isso, gordo, depende de qual planeta você vai estar. Porque a humanidade vai se expandir. Isso, não sei se a Elaine lembra, em mais ou menos em 1993, quando nós estudamos Apocalipse pela primeira vez lá no edifício Sulacap. Lembra? Quando nós nos reunimos no edifício Sulacap, ali na Afonso Pena, em frente a Assis Chateaubriand, né? Nós vimos isso, nós vimos que a humanidade vai se expandir por toda a eternidade. Porque Deus criou esse universo gigantesco à toa para habitar um planetinha? Não. É porque conforme nós vamos ver o novo Marte, o novo Júpiter, o novo Andrômeda, porque tudo vai ser novo. Eu não sei se vai ter esses nomes, porque esses nomes são de divindades pagãs, né? Mas que vai ter planetas com características iguais. Provavelmente vai ser um monte de planetas terras, né? Porque Vênus é nuvem de ácido sulfúrico, etc. Né? Mas, claro, eu penso que Deus vai criar um novo céus habitáveis. E a humanidade vai se expandir ao longo de toda a eternidade. Então depende de que planeta você vai estar. Conforme ele estiver mais perto ou mais longe daquela estrela, ele vai ter uma rotação maior ou menor, uma translação maior ou menor. Então, eu diria que vão ter dias variáveis, né? Vai ter dia para tudo quanto é gosto. Vai ter dia curto e dia longo. O processo de falar assim, por exemplo, já foi julgado e tal, aí nós vamos viver lá no Senhor. O processo de falar assim, Deus deu para Paulo o plano novo justo. E Paulo vai comandar justo. Sim. Deus deu para você o Vênus, o novo Vênus. Sim. Você vai comandar Vênus. Não, é a compensação das suas obras. Isso dentro daquilo que a gente já estudou, já há um ano atrás, sobre o Bimá, né? Sobre o julgamento das obras do crente, né? Conforme o galardoamento, e nós vamos tanger esse assunto quando nós estivermos em Apocalipse 5. Claro. Mesmo porque no milênio e por toda a eternidade nós seremos reis e sacerdotes, juntamente com Cristo, que é o sumo sacerdote e o rei dos seis. Não pensa que você vai ficar deitada na nuvem tocando harpa, não. Porque nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar durante toda a eternidade. Vamos glorificá-lo com o nosso serviço. Ministrando. Eu creio que é governando, adorando e servindo governamentalmente. Eu penso assim. Nós vamos ver isso daqui a 11 meses, nós vamos entrar nesse assunto. Mas não vai ficar cantando o tempo todo. Não. Se a sua expectativa é ficar deitado numa nuvem macia, cor-de-rosa, tocando harpa, pode tirar o cavalinho branco da chuva. Vamos dizer, ele chega para ser o cara, bom, servo, fiel e etc. Aí ele vai falar assim, você vai governar. Pode ser. Você pode imaginar assim também. Eu creio que vão ser quadrantes maiores do que só um planetinha. Vão ser quadrantes inteiros. Você vai ser responsável por esse planeta. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Para você consegue entender assim, é mais do que isso. Não, sim, é mais do que isso. Eu não vou ficar o tempo todo falando uma boa. O anjo faz hoje, canta e tal, Senhor, eu vou ficar assim, né? Eu creio que vai ter quem fique assim. Fica assim. Claro. Você entendeu? Né? Esse ministério serafínico, vamos dizer assim. Claro. É porque aí você tem que estudar a igreja comparada com o tabernáculo. Nós já chegamos a estudar o tabernáculo, que existiam os coatitas, os meraritas e os outros itas lá.
E cada um tinha uma função. Aí você tem que fazer um estudo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E ver como é que são as suas divisões. Como é que ele se compara ao sacerdote aarônico. Como eram os serviços prestados pelas famílias aarônicas. E tipologicamente em relação a Cristo e a igreja, como é que isso funciona. Isso é um estudo interessante também. Que não é do escopo do momento. Porque aqui nós estamos falando de juízo, de consumação. E Cristo está vestido ao seu peito com a veste talar. Com a cinta apertada. Ele está cingido, né? Claro. Eu sei que é um viajante, né? É um cristonauta praticamente, como eu falei com o pastor. Então, 2 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:1, dentro daqueles 10 versículos da palavra que mostram que todo julgamento foi entregue ao Senhor, em 2 Timóteo 4:1 diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, né? Pela sua manifestação e pelo seu reino. E, para fechar, em 1 Pedro 4:5, 1 Pedro 4:5, você vê que está na ordem os livros aí, né, B? Para ajudar você a achar. É porque ela tem se empenhado em aprender a ordem dos livros. Ela anota um papelzinho, leva para ficar estudando na hora do intervalo. É porque ela cansou de apanhar. Mas e onde é que tem esse tal de Levítico? Onde é que fica o tal de Neemias que eu nunca acho? Aí ela resolveu, né, finalmente, depois de 15 anos de crente, né, resolveu guardar a ordem. É porque ela não passou na classe do Telmo. Lembra? Que o Telmo ensinava as crianças, através de cânticos, a ordem dos livros da Bíblia. Eu te falei que tem uma musiquinha. Ela tá memorizando a marra. O Reis, o Crônicas, o Samuel mistura, e daí partido em 2 cada um. Ela não é igual a Cida que já decorou, sabe até os livros da Bíblia de trás para frente. Apocalipse, Judas, etc. Gênesis. Mas então diferente. E nós já lemos o 1 Pedro 4:5, ainda não, né? Vamos ler o 4:4 também, né? Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão, os quais, os que difamam, né, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo o homem, vivam no espírito segundo Deus. Ou seja, nós observamos através desses 10 versículos da palavra, do Novo Testamento, que todo julgamento foi entregue nas mãos do Senhor. Então, diferentemente daquele Cristo humilde, daquele Cristo sofredor, daquele Cristo que sentia sede, daquele Cristo servo obediente que nós vemos no Evangelho, aqui João, o exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, ele vê o Senhor, as coisas que viste, né? Ele vê o Senhor exaltado, majestoso, glorificado, precisando de simbalém, de símbolos que expliquem o que é isso que eu estou vendo. Que glória, que magnificência é essa? Né? E conforme ele vai descrevendo o Senhor e as suas vestes, nós percebemos, como já foi dito, que Cristo está numa posição, numa atitude e vestido para julgar. Né? O juiz de futebol entra com aquele calçãozinho curto, pretinho, aquele apitinho pendurado. É o juiz de futebol. Aqui Cristo está com a veste que vai até o pé, com a cinta no meio do peito. Nós vamos ver, em comparação, cingir, né? Começamos a ver o que é cingir lá no domingo passado, está aí no site aí, né? Escola Dominical de semana passada, que nós devemos nos cingir com a aletheia, né? Com a verdade. Cingir é quando sua calça está caindo, você dá aquela apertadinha no cinto, né? Cingir é dar mais uma apertadinha, é trazer para mais próximo, é tirar do estado de frouxo para o estado de junto, né? Porque nós vimos que
é a cinta da verdade, né? É a cinta do soldado romano, isso lá dentro do estudo da armadura, é que sustenta quase todas as outras partes da armadura. Né? A couraça da justiça fica presa à cinta, e ela é uma cinta dupla. A Macária, ou Gladius, de 45 centímetros, aquela espada curta da luta corpo a corpo do dia a dia, ficava presa na cinta. Isso também é um cimbalém, né? É algo jogado junto, para que nós percebamos que o que sustenta a vida cristã, o que dá base ao caráter cristão, é a verdade. Que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então nós somos a verdade. A palavra fala que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela está igual o Atlas, segurando a verdade. A verdade está nos nossos ombros, a gente sustenta a verdade. Nós temos a responsabilidade de levar a verdade, a palavra da verdade. Né? E a Bíblia, o conteúdo da palavra é chamado de palavra da verdade em N livros. Se você assistir a escola dominical, lá na igreja, na rua Acerburgo 242, pessoalmente, ou entrar no link a partir de segunda-feira, você vai ver por quê. Que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E a verdade é aquilo que nos nutre, né? Aquilo que sustenta. É através da verdade que o Espírito Santo nos impregna de Jesus Cristo. Que vestir a armadura nada mais é do que falar assim, eis-me aqui, Senhor Espírito Santo. Reproduza o caráter de Cristo em mim. Que Cristo seja visto através de mim. Né? Que a luz do Senhor resplandeça através do bom cheiro e da luz que eu emano. E que vem do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, a forma como o Senhor se veste e se apresenta é de quem está pronto para julgar. Em Apocalipse 1:12 diz que quando João se voltou, ele viu quem estava a falar com ele, com aquela voz de muitas águas, como que uma voz de trombeta, né? Achei minha espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, verso 10. Né? E 1:15b diz que a sua voz era como de muitas águas, como de multidão, era uma voz cheia, densa, intensa. Ele anda entre os 7 castiçais de ouro. Já temos visto, estão quase calvos de saber, né? Que 7 é o número da inteireza, é o número do completo, é o número do teleio, né? E os 7 castiçais representam toda a igreja, em todas as épocas, em todos os lugares, né? Porque é 7. Esse símbolo, o Senhor mesmo, ele explica no versículo 20 de Apocalipse 1. Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, as 7 estrelas. Porque à medida que o João olha para o Senhor glorificado e procura palavras para descrever, o Isaac, por exemplo, lá na escola dele, ele começa o ano, todo determinado a estudar, a se aplicar aos livros, aos estudos. Aí, não a sua Rebeca, uma outra Rebeca, né? Porque ele deve ter a Rebeca dele. Chega lá já no 7º dia de aula, uma aluna nova, uma Rebeca, que ele vê ao longe, no deserto, igual o Isaac lá de Gênesis. Aí ele chega pro irmão dele, pro Joel, e fala assim, nossa, mas chegou na minha sala lá, eu conheci uma menina chamada Rebeca, ela é a maior gata. Isso quer dizer que ela é cheia de pelos, que ela tem bigodes, que ela se lambe? Não. Ele está usando uma figura, para que o Joel entenda o que ele está querendo dizer. É uma garota formosa. Então o João está aqui querendo descrever o que ele viu. Como é que eu explico isso aqui que eu estou vendo? Já sei, vou se embalar. Né? Vou pegar palavras e jogar essas palavras junto com o que eu vi. Eu vou trazer
o conteúdo inenarrável através de uma narrativa simbólica. Então, dentro dessa narrativa simbólica, porque o Senhor está falando aqui no verso 20, quanto às 7 estrelas que viste na minha mão direita, porque quando ele foi olhando para o rosto de Jesus, ele olhou para o corpo de Jesus, para o peito de Jesus, as vestes e tal, quando ele olha para a mão de Jesus, Jesus está segurando 7 estrelas. Está segurando 7 estrelas. Aí o Senhor explica no próprio verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. E aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 é o número da inteireza. Então, explicando esse símbolo, 7 candeeiros representa toda a igreja, em todas as épocas, em todos os lugares. As 7 estrelas, todos aqueles que falam em nome de todas essas igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares. Todos aqueles que são porta-vozes, todos aqueles que têm uma mensagem. Um águelos, né? Águelo é anjo, é traduzido por anjo. Evangelho vem exatamente disso, daquilo que é dado por transmissão, daquilo que chega e te alegra, uma boa notícia, algo que é transmitido, que chega ao seu ouvido e te alegra, é o Evangelho, é a boa notícia, é a boa nova. Você não vai mais para o lago de fogo, Jesus Cristo pagou os seus pecados. Não é uma boa notícia? Very nice, good news. Eu amo essa boa notícia. Não tem melhor notícia do que essa. Não preciso mais viver separado de Deus, porque papai Adão pisou na bola. Porque agora tem um novo Adão que entrou no segundo tempo, vestiu a camisa e marcou muitos gols. Nós vamos ver isso domingo. Se você assistir, não, se você primeiro for pessoalmente na rua Arcerburgo 242, você vai assistir não somente a pregação, como também vai assistir a escola dominical. Caso você não possa ir, aí você pode assistir também a partir de segunda-feira, no mesmo www.ggwobrasil.org. Como é que foi esse jogo? Foi um jogão. A humanidade começou perdendo de chocolate no primeiro tempo. Depois o Senhor virou o jogo e deu o chocolate em cima do chocolate. Nós vamos ver isso domingo que vem agora. De que é que Satanás tinha inveja? Que inveja amargurada é essa que levou Satanás a pecar, né? Ele tinha inveja de Adão. De Cristo, o segundo Adão. Então, se os 7 candeeiros representam toda a igreja, em todos os lugares, em todas as épocas, as 7 estrelas na mão do Senhor, sustentadas pelo Senhor, representam aqueles que, em nome dessa verdade que a igreja sustenta, leva essas boas novas em todos os lugares, em todos os tempos, que são os nossos líderes e pastores, do quais temos aqui o PG e o PC. Amém? Posso orar?